A próxima geração, essa próxima geração da galera de direita, vai achar que camisinha é pecado. Qualquer democrata ganhando, a tendência é explodir as guerras. Eu acredito que eles vão dar o golpe, vão fraudar eleições descaradamente e, infelizmente, a tendência é essa aí, viu? É haver uma explosão de guerra no mundo, não só no curto prazo, também no longo prazo, principalmente por causa do processo de desglobalização. Procurem mais uma vez o livro do Peter Zeihan, Desglobalization. Ele, inclusive, é um odiador do Bitcoin, é um hater, mas nisso especificamente ele tem toda a razão. O interesse americano no resto do mundo só faz cair. Os americanos são autossuficientes na maioria das coisas. Eles não precisam... Inclusive, o Trump deixava isso muito claro, que ele defendia a Europa gratuitamente. E isso, inclusive, está castrando a capacidade dos demais países de desenvolver a indústria de defesa, né? E por que ele foi colocado lá, então? Rapaz, eu não faço a mínima ideia. O objetivo é justamente esse. Rapaz, a minha teoria pessoal é que Lewandowski foi colocado lá porque todas as pessoas que ajudaram Lula, eles ficaram ricos e livres, né? Se você tiver algum exemplo de alguém que não segurou até o final e Lula não retribuiu, me avise aí. É o contrário de Bolsonaro. Quando perguntaram, como é o nome daquele bombadinho lá, do deputado bombadinho que disse que... Daniel Silveira. O Daniel Silveira, o Bolsonaro disse que mal conhecia, né? Ele não disse outro dia que mal conhecia, que fez inclusive o perdão pro Daniel Silveira, que a justiça cagou no perdão dele e não respeitou. É isso. Ele tá preso até hoje, não é isso? Tá. Pois é. Bolsonaro premiou as pessoas que ajudaram a eleger ele, ou ele deu os cargos todos a petistas? Moro não é um petista? O astronauta não é um petista? O Tarcísio não é um petista? As pessoas estavam na campanha? Pois é. Bolsonaro fez o oposto do que Lula fez. E é por isso que Lula está no poder e Bolsonaro não está. Porque ele não tem palavra e não retribuiu as pessoas que elegeram ele. Lula retribuiu. Lewandowski foi o ministro do Supremo que mais votou com Lula integralmente, não é isso? Ele não foi o cara que votou a favor da inocência de Lula em todas as vezes, hein? Lula tá pegando um cara que foi leal a ele e colocando no lugar onde ele pode, né? Não sei se isso foi acordo ou não. Talvez ele tenha feito isso espontaneamente. Se eu fosse um cara que segurasse sua barra por anos quando você tava na cadeia, você não ia querer me retribuir, não? Hein? Sim. Você ia dizer, não, rapaz, você é um cara firme. Quando eu precisei, você nunca deu as costas a mim, não é isso ou não? Hein? Pois é, a situação talvez seja essa. Lewandowski foi o cara mais leal a Lula no STF. Talvez Lula esteja apenas demonstrando a gratidão dele. Se o cara, com você na cadeia, foi leal a você, e você na presidência ele vai ser mais ou menos leal. É isso. Até na cadeia existe uma certa ética. E essa ética também significa você ser leal com seus amigos e leal, inclusive, com seus inimigos. Até a guerra tem regras. Tem lei da guerra ou não tem? Pois é. Essas leis que Bolsonaro violou, né? Com os inimigos ele violou porque ele não combateu e pros inimigos ele violou porque só indicou petista, né? E pessoas intimamente comprometidas com o PT, né? Rapaz, eu acho muito difícil que tenha uma guerra real do Paquistão com o Irã. O Paquistão, inclusive, é uma potência nuclear. E, inclusive, já passou o Brasil em população. O Paquistão está numa situação muito difícil com o negócio de água. Eles estão tendo quebra de safra lá. Tá uma situação muito difícil o país. Inclusive, você não pode esquecer que a maior fronteira do Paquistão, além da Índia, é o Afeganistão, né? Que é um grande problema deles. O Paquistão, inclusive, foi o país que fabricou os talibãs, que significa estudantes, não é isso? Aí, tá vendo um educacionismo? Foram pessoas criadas em madraças porque eram órfãos da guerra do Afeganistão. Inclusive, na minha opinião, a solução para o Afeganistão ali era muito clara. Tinha que dar um pedaço bem grande, onde a maioria fosse Pashtun, para o Paquistão, e pegar o resto e dar para o Irã. E estava resolvido ali, né? Não precisava nem existir um terceiro país, né? Eles foram dar testa, agora os caras tomaram e a influência chinesa vai dominar lá. A maior base americana fora dos Estados Unidos era Bagram. Rapaz, vejam as imagens lá, tem documentário que é Closing Bagram, que é como eles fizeram para desfazer. Os caras que acabaram com tudo. Até fornalha para derreter o bronze dos negócios eles fizeram para não deixar munição pro inimigo. O americano não foi derrotado lá, ele abandonou mesmo. Não tinha interesse, um gasto desgraçado e foi embora. Como aconteceu no Vietnã. E é o que aconteceu, provavelmente pode acontecer na Ucrânia. Na hora que não tiver mais interesse político em bancar a Ucrânia, acabou a guerra da Ucrânia, ou não? A Ucrânia vai conseguir manter economicamente uma guerra sozinha? O PIB da Ucrânia é menor do que o do Brasil. A Ucrânia é um país mais corrupto que o Brasil. Se for o PIB, o da Rússia também é. Pois é, o PIB da Rússia per capita é maior que o Brasil. Total não, mas o per capita é. Sim. Agora, a questão é essa. A Ucrânia é um país que o pico populacional foi em 91. Hoje em dia tem mais minas lá do que em continentes inteiros. É a região mais minada do mundo, né? Até falei aí o exemplo de você chegar pra mulher pela primeira vez, você vai dizer exatamente o que você quer dela ou você vai dizer com outras palavras? E depois eu ainda perguntei, as boas maneiras seriam elogiadas e adotadas ou não pelo diabo?
o diabo ia falar com você com xingamentos ou o diabo ia falar com palavras bonitas? As pessoas que pedem um discurso sem xingamentos, com palavras bonitas, são as pessoas que estão se importando mais com a forma do que com o conteúdo. E as pessoas que estão praticando, mais uma vez, o que nossa sociedade faz, que é a guerra aos homens, né? Qual é a palavra, magnata? Hein? Como é? Porra. Misoginia todo mundo sabe de cor, né? Sim. Mas o ódio aos homens, qual é? Rapaz, você falou 2 vezes. Pois é. Essa palavra não está nem no vocabulário das pessoas. Sim. É o ódio aos homens. Esse é o maior problema hoje. E é isso que está provocando a extinção da humanidade. No Japão, na Coreia, na China, em todos os países que têm uma fecundidade insuficiente. O motivo da destruição da fecundidade é a destruição de valores masculinos. Misandria. Misandria, isso. Fala a misandria é a principal ameaça hoje à humanidade. Além desses grupos de poder que podem meter uma doença aí e matar 1/3 da população abaixo de 60 anos, né? Isso aí é uma ameaça um pouco maior e mais imediata. Mas a longo prazo, a maior ameaça à humanidade é a misandria. Tem um filme, inclusive, eu recomendo quem puder assistir, Nefários. Ele, inclusive, diz, né, que tem várias dessas coisas que não foi ele que inventou, foram os homens, né? Ele fala assim, esse negócio aí de discurso de ódio, isso aí não foi nem a gente que inventou, foram vocês mesmos, né? Nefários. Se você não assistiu, assista. Eu acredito que é um dos filmes que está sendo subvalorizados hoje, mas que no futuro vai ser considerado um clássico, né? No futuro, vão haver meios... a maioria das pessoas não vai receber o jogo do bicho, não vai receber a escama de cocaína no Pix. Ele vai receber em reais sintéticos hipercolateralizados em Bitcoin, certo? Quando tiver o esquema de Bitcoin... O Bitcoin não é... O pessoal normalmente pergunta qual o lastro do Bitcoin. O Bitcoin é o lastro de tudo. Pelo fato do Bitcoin ser o colateral supremo, a maioria do ouro negociado do mundo vai ser lastreado em Bitcoin. A maioria dos dólares negociados do mundo, dos índices de ações e ações, vão ser colateralizados em Bitcoin. E esses vão ser as ações, os dólares e o ouro que nenhum governo vai poder lhe tomar. Na hora que houver empréstimos colateralizados, como por exemplo a Rispar faz hoje, a Rispar lhe empresta praticamente no CDI, sem nenhum custo além da taxa interbancária. Se você depositar a quantidade de Bitcoin lá, que dá isso como garantia. Isso vai ser possível no futuro, fora de regulação de países, sem pagar IOF, sem pagar imposto de renda, sem pagar nenhum tributo, e colocando como colateral uma carteira diversificada de investimentos. Aí que eu lhe pergunto, se em vez de Bitcoin, que é um ativo que sobe 10 ou 20 vezes e cai 80, 90, se ali tivesse 1/3 ouro, 1/3 dólar e 1/3 Bitcoin, em quantos anos seguidos essa carteira cairia? Qual seria o risco máximo de queda dessa carteira em relação a peso argentino, Bolívar venezuelano e real brasileiro? Pois é, o que falta para esses mercados serem sustentáveis é a possibilidade desses empréstimos serem feitos em fiats porcaria lixo, como a nossa, em contra carteiras diversificadas de investimentos de alta qualidade. Inclusive, por exemplo, melhor do que dólar seriam títulos de dólar, que você ia ter uma renda de dólar. Por exemplo, o Bitcoin Bond, que o cara está prometendo emitir agora no primeiro semestre. Vamos ver se emite. Se o El Salvador, de fato, emitir títulos que lhe pague um mínimo em dólar, seja 6, 7, 8% ao ano, ou metade do que o Bitcoin subir, no ano que o Bitcoin dobrar, esse cara vai lhe pagar 50% em dólar. Você vai ter uma renda perpétua em dólar e ainda vai estar exposto positivamente ao Bitcoin, né? Eu acredito que essa seria uma inovação financeira, um novo produto financeiro, que para as pessoas físicas seria uma revolução 10 vezes maior, inclusive, do que o ETF, né? Porque aí tem a proteção, né? Porque você tem a proteção. Inclusive, pessoas que nunca comprariam Bitcoin, comprariam esse negócio. Essa porra pode bombar, mas se não bombar, eu quero renda em dólar. A maioria dos brasileiros gostariam de ter renda em dólar. Uhum. E dos argentinos gostam, ou preferem ter dólar no colchão. Muito dólar vai sair no colchão para entrar na Finex, não é isso? Sim. E esse cara pegar esse dinheiro, metade do dinheiro fica em garantia com a empresa terceira nos Estados Unidos. Metade do dinheiro tá garantido que se ele der calote, o cara entrega na mesma hora o Bitcoin. Então, sua perda é só metade da renda, do risco. E a outra metade eles querem construir uma cidade lá. O cara vai comprar terra a preço de mato e vender a preço de lote urbano. Isso dá dinheiro? Normalmente o cara multiplica o dinheiro centenas ou milhares de vezes fazendo isso. Inclusive é importantíssimo você entender as camadas da personalidade para você saber como lidar com as pessoas. Se você não souber o que a pessoa quer e você oferecer à pessoa uma coisa diferente daquilo, você está ofendendo ela. Inclusive tinha uma história, né? Não sei se essa história é verdadeira, que a CM dizia que quando você recebia alguém, qualquer tipo de audiência, ele pode criar amor, amizade, sexo ou favor. E se você oferecer qualquer um dos 4 que não seja o que ele quis, você ofende ele mortalmente. Sim. Se você vier aqui me pedir uma posse e eu dizer, não, mas você é meu brother, eu gosto de você pra caralho, você vai dizer, eu quero minha porra, não é isso? Se você quiser amor e oferecer sexo, não é isso? Pode até conseguir, mas vai querer, a mulher vai ficar puta com você, não é isso ou não? É?
Tem 4 coisas. E isso aí também é da camada da personalidade. Se você não entender se a pessoa quer ser amada por todos, amada por quem ela ama, que ela quer cumprir um objetivo, que ela quer ganhar dinheiro, que ela quer deixar o nome dela na história, que ela quer servir a Deus, você não sabe com quem você está lidando, né? Você não sabe qual é o objetivo da pessoa, você não entende ela, ou não? Sim, concordo. Essas camadas são fundamentais para negociação, para você em relações interpessoais. Esses arquétipos das camadas, eles não foram criados por professor Olavo, mas ele tem um sistema que ele criou em relação a isso. É uma das grandes contribuições dele, viu? E tu tá na 7ª camada? Não, a opinião dele é. Cada um geralmente se avalia até mais, né? Isso do que ele realmente é, né? Eu estudei uma escola católica, né? Embora seja... Eu estudei no Instituto Social da Bahia, na Iondina. Tinha experiência de primeira comunhão, tinha escola dominical, tinha crisma. Teve formação básica, né? Não é como as escolas de hoje, mas já existia um grande grau de infiltração, de progressismo absurdo, né? Era uma constante. Como é a teologia da libertação era uma constante dentro da escola, né? Inclusive, tinha um exemplo das freiras que era mais importante, inclusive, do que as aulas de religião, que era a aula de teologia da libertação, né? Infelizmente, eu fui enganado. Eu fui enganado por meus pais, eu fui enganado pela minha escola e eu fui enganado pela escola dominical de minha escola, de quais eram os meus deveres como homem, como marido e quais eram os deveres de esposa, de pai, de mãe. Eu fui enganado. Eu fui uma das pessoas que achava que era para comer todo mundo mesmo, que não tinha problema nenhum. Agora, eu tendo visto todos os problemas que isso criou, é por isso que eu acredito na terceira lei de Newton. O meu exemplo é um exemplo de uma pessoa. Eu não vou ensinar meus filhos que é bonito usar camisinha. Eu vou ensinar meus filhos que você não deve trepar com ninguém que você não tem orgulho de ter filho. Se você não quiser muito ter o filho daquela pessoa, não trepe com aquela pessoa. É isso que eu vou ensinar. Quem chegar pra menina e dizer, olha, cada cara que tocar em você, a chance de você ser uma boa esposa, uma boa mãe, cai a metade. Isso é estatística do FDA, isso não é uma opinião minha. Jesus disse isso, mas independente disso, isso é um fato científico. Isso é um fato estatístico, certo? As mulheres, cada homem que ela se une, a chance dela ser feliz com o próximo homem é muito mais baixa. E meus pais não disseram isso pra mim, nem pras pessoas da minha geração. Eles disseram que o importante era estudar, o importante era ganhar dinheiro, e que família era uma outra coisa que era pra você buscar quando você tivesse resolvido financeiramente. A maioria das pessoas da minha geração, classe média pelo menos, não se resolveram financeiramente e por isso não tiveram filho. Ou tiveram filho não planejado, né? E aí, não resolvido financeiramente, tiveram filho e ficaram pior ainda. A maioria dos meus colegas do ISBA não tiveram filhos. Os que tiveram foi pouco, porque ou se resolveram financeiramente depois de velho, não é isso? Ou foi bastardo, né? Ia aumentar ou diminuir a fecundidade? Se morresse seu filho, morresse seus irmãos e tal, sobrasse você e seus pais, e você e sua mulher, você ia ter mais filhos ou menos? Ia ter que ter mais, não é isso ou não? Até porque... Quem puder ter mais, porque a Previdência ia colapsar, não é isso? A Previdência ia ser criança. Na hora que a Previdência colapsa, durante milhares de anos, a Previdência era você ter um monte de filho. Porque alguns desses iam ter muito orgulho, capacidade e possibilidade e vontade de sustentar. Cuidado. Quando quebra a Previdência Social, quem é que sustenta o velho? Quem é que cuida do velho? Família. Pois é. Na hora que quebrar a Previdência e um ataque de varíola pode provocar isso em 6 meses, vai explodir a fecundidade. Tende a natalidade não o número de filhos. A fecundidade, o número de filhos por vagina. Mas não esse só negócio por da isso, mulher, né, esse negócio da mulher poder dar pra quem quiser, sem nenhum controle da família, leva à autodestruição. Esse negócio de ficar botando mulher pra estudar e nesses atos de doutrinação é autodestruição da família, da comunidade, da cidade e do país. Quem aceitar isso vai ser destruído. Quem for no caminho inverso vai se multiplicar e colonizar o mundo, né? A próxima geração vai aprender com os erros do anterior e provavelmente vai ter um monte de filho, não é isso? Você não acha que vai acontecer isso, não? Você acha que a humanidade daqui a 100 anos vai ter 10 vezes menos gente? Tu me recomenda ter um monte de filho, então? Depende da vocação. Não sei. Depende de sua esposa, de saúde, de uma série de fatores. Eu recomendo, se você quiser seguir a Deus, estar aberto à vida. Se você não estiver disposto a ter um monte de filho, é melhor você casar e não ter mulher. E aí como é que faz? O quê? O custo marginal. O custo do segundo filho é menor do que o do primeiro, não é isso? Você entende isso? Sim. O custo do terceiro é menor que o segundo. Você começa a acumular brinquedo, espaço, não é isso? Sim. Um guri brinca... Não é isso ou não? Esse é um bom argumento pra você ter vários filhos, inclusive, né? Quanto mais você já teve, não é isso? Escalar, né? Isso escalar é mais barato, né? Não é? Muito não é que bom. você tiver um adolescente em casa, já é babá, não precisa nem comprar empregada, não é isso? Hein? Rapaz, eu tô dizendo a você. Meu a moleque próxima me ajuda, geração, pô. O mais velho ajuda. é isso. Fica puto, A próxima mas ajuda. geração vai considerar anticoncepcional luxúria. A próxima geração, essa próxima geração da galera de direita, vai achar que camisinha é pecado.